Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre ligação covalente, tá? A gente viu as ligações iônicas, fizemos algumas atividades e hoje a gente vai falar um pouquinho das ligações covalentes. O que são ligações covalentes? Elas ocorrem através, de compartilhamento de elétrons entre pares de átomos, ou seja, resulta do compartilhamento de elétrons entre pares de átomos. Usei como exemplo aqui o cloro, né? Então, o cloro tem número atômico 17, a gente faz uma distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling ou por camadas. Se vocês perceberem, a primeira camada 2 elétrons, a segunda camada tem 8 elétrons e a terceira camada tem 7 elétrons. Ou faz por camada K2L8M7. Ou seja, o cloro tem 7 elétrons na última camada. Se a gente for representar ele com os elétrons em volta, então 2, 4, 6, 7. Para cada átomo, 2, 4, 6, 7. E aqui eles fazem esse compartilhamento. Então, esse elétron com esse compartilha. Essa é uma representação do átomo, né, isolado, e aqui é a representação da molécula, ou seja, Cl2, 2 átomos de cloro, que é o gás de cloro, tá? Para a próxima página, a ligação covalente, os elementos que tendem a fazer esse tipo de ligação covalente são os não metais e os semimetais. Então, eles estão localizados aqui nessa tabela, né? Esses elementos aqui são os não metais e aqui está o hidrogênio, que também participa dessa ligação covalente, que tendem a compartilhar elétrons, tá? Então, aqui tem uma tabela, né? Um esquema de uma tabela para vocês se localizarem. Esses são os elementos que fazem a ligação covalente, compartilham elétrons, né? Os não metais e semimetais. Outro exemplo que a gente colocou aqui, ligação covalente com o hidrogênio, que só tem o número atômico dele é 1, então ele só compartilha um elétron, né? O oxigênio, o número atômico é 8, mas a última camada dele tem 6. 2 no subnível S e 4 no subnível P. Então, se ele tem 6 elétrons, lembrando da teoria do octeto, né, pessoal? Não podemos esquecer da teoria do octeto. Todos os elementos têm que compartilhar para se estabilizar, ou seja, adquirir a estabilidade através de 8 elétrons na última camada. Então, aqui está o caso do oxigênio, né? Então, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. O nitrogênio tem número atômico 7 e ele tem 5 elétrons na camada de valência. Colocamos aqui a representação do átomo isolado, o hidrogênio tem 1, o oxigênio tem 6 e o nitrogênio tem 5. Então, o hidrogênio ele só vai compartilhar mais um elétron. A estabilidade do hidrogênio ocorre com 2 elétrons só, ele é um caso atípico, tá? É uma exceção que a gente chama, né? A molécula do H2. Aqui o oxigênio compartilhar entre ele com ele mesmo, ele vai compartilhar 2 aqui desse átomo e 2 aqui. Então, fecha 6. Então, O2. O nitrogênio, que tem 5, compartilha 3. Ó, 2, 1, 2, 3 pares. Aqui compartilha 2 pares. Então, essa aqui é a representação do nitrogênio, N2, que é um gás. O2, que é o gás de oxigênio. E o H2, que é o gás de hidrogênio. Tá? Aqui a gente também tem uma representação das ligações covalentes através da fórmula molecular, fórmula de Lewis e fórmula estrutural. Essa é a fórmula molecular, as de cima. A do meio que aparece as bolinhas é a fórmula de Lewis. E essa aqui de baixo são as fórmulas estruturais, ou seja, que aparece quantos compartilhamentos, né? Entre 2 elétrons, né? Um risquinho. Se são 4 elétrons, 2 pares, ó, 2 risquinhos. Aqui o nitrogênio, 3 pares de elétrons, ligação tripla. Aqui um par de elétrons, ligação simples. Então, assim, a ligação, a presença da ligação covalente, ela pode ser simples, dupla ou triplas. Aqui, se for um par de elétrons compartilhado, a ligação é simples. Se for 2 pares, a ligação é dupla. Se for 3, é ligação tripla. Beleza? Também podemos falar um pouquinho por que os elétrons compartilhados mantêm os átomos unidos. Porque existe uma atração. Os núcleos são positivos,
Mas as camadas, na eletrosfera, as camadas, né, são negativas, onde estão os elétrons. Então, existe uma atração entre o positivo e o negativo, ó. Por isso que ocorre a ligação por compartilhamento. Se fosse só pelo núcleo, haveria repulsão, porque mesma carga, eles se repelem. Cargas opostas, eles se atraem. Então, a presença dos elétrons acarreta uma atração suficientemente intensa para manter os núcleos unidos, apesar da repulsão entre eles, tá? Isso é uma característica também. Ligação covalente, então, uma ligação covalente pode ser estabelecida com um par de elétrons compartilhado, qualquer que seja a origem deste par de elétrons. Esse Ezinho aqui é elétrons, tá? O símbolo do elétron. Aqui eu coloquei um esquema para vocês, então, da molécula do SO2, os átomos isolados, né? Aqui estão os três, e eles representados através do compartilhamento, ó, a representação da molécula do SO2, dióxido de enxofre. Aqui eu também estou mostrando um outro exemplo. Gás de ozônio. O ozônio são 3 átomos de oxigênio, tá? 3, ó. Aqui eles estão isolados e aqui eles estão já em compartilhamento, que é a representação da molécula do O3, ozônio. A próxima página nós temos a ligação coordenada dativa, que é uma sequência da ligação covalente. A ligação coordenada, né? Covalente coordenada ou dativa, ela ocorre, né, através da ligação covalente adicional usando um par de elétrons de um mesmo átomo, tá, pessoal? Então aqui nós temos o SO2 e o SO3, que era esses dois exemplos aqui que a professora falou. Só que nessas moléculas aqui, o SO2 e o O3, aqui ocorre a ligação dativa, que eu vou explicar nessa folha aqui de baixo, tá? O que é uma ligação dativa? Esses dois oxigênios que têm 6 elétrons cada um, eles compartilharam 2 pares, fechou 8 para cada um. E esse aqui de baixo ficou 100. Então, o que vai acontecer? Depois de um átomo, do enxofre, né? Depois que o enxofre se estabilizou, ele doa um par de elétrons para esse oxigênio aqui de baixo. A mesma coisa com a molécula do O3. Esses dois átomos de oxigênio compartilharam e depois ele passa esse elétron através da ligação dativa, que está aqui ela, tá? Então, é isso, basicamente, as ligações. E a polaridade entre elas. Ligação covalente pode ser polar ou apolar. As ligações polares, os átomos são diferentes. E a apolar tem a mesma eletronegatividade, ou seja, mesmo átomo. Então, átomos iguais, apolar. Átomos diferentes, polar, tá? Resumindo, ligação covalente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né? As dúvidas vão aparecer e a professora vai estar aí para ajudar. Na plataforma, tudo que acontecer, postem lá as dúvidas que a professora ajuda vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês.